Caso Estado da Virgínia contra Schatz e Michael Buck Hayes. O Ministério Público está pronto? Sim. Defesa pronta? Sim, meritíssimo. Meritíssimo. O Ministério Público solicita ao Tribunal que proceda à leitura formal da acusação ao Sr. Buck Hayes nos processos CR 250 e 1073 e CR 250 e 1074. Esses são a tentativa de homicídio em primeiro grau e a lesão corporal dolosa agravada. Acho que ele está pronto para admitir culpa nessas acusações. Não há nenhum acordo de confissão em relação a essas duas acusações. Após o tribunal aceitar a confissão dele e o resumo das provas, o Ministério Público pedirá a rejeição do nosso processo de invasão de domicílio, meritíssimo. Senhor Buck Hayes, por favor, fique de pé e levante a mão direita. O senhor jura ou afirma que seu depoimento neste caso será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade? Sim, senhor. O senhor quer ouvir as acusações ou dispensa a leitura? Dispenso a leitura. Você é Schatz e Michael Buck Hayes, a pessoa mencionada na denúncia alterada número 1 por tentativa de homicídio em primeiro grau e na denúncia alterada número 2 por lesão corporal dolosa agravada? Sim. Senhor. Qual sua resposta às acusações? Culpado ou não culpado? Culpado. Você conversou com seus advogados sobre como se declararia e eles o aconselharam? Sim, senhor. Pode se sentar. Senhor Buck Hayes, antes de aceitar sua confissão, preciso fazer algumas perguntas. Se por algum motivo o senhor não entender minhas perguntas, me interrompa e terei prazer em explicá-las para o senhor. Seus advogados estão ao seu lado e o senhor pode consultá-los antes de responder minhas perguntas. Se o senhor precisar de mais tempo para conversar com eles sobre alguma pergunta em particular, me avise e nós disponibilizaremos tempo para que o senhor possa fazer isso. Fale alto e claro, pois está sendo gravado. Qual seu nome completo e data de nascimento? Meu nome é Schatz Michael Buck Hayes e minha data de nascimento é 9 de outubro de 1995. Até que série o senhor estudou? Fiz um pouco de faculdade, senhor. O senhor lê e escreve sem dificuldade? Sim, senhor. Senhor, o senhor é a pessoa nomeada nas duas denúncias de tentativa de homicídio em primeiro grau e lesão corporal dolosa grave? Sim, senhor. O senhor compreende totalmente cada uma das acusações contra o senhor? Sim, senhor. O senhor conversou sobre essas acusações e seus elementos com seu advogado? Sim, senhor. O senhor compreende o que o Ministério Público deve provar antes de ser considerado culpado de cada acusação? Sim, senhor. O senhor teve tempo para conversar com seus advogados sobre possíveis defesas às acusações? Sim, senhor. O senhor discutiu com seus advogados se deveria se declarar culpado ou não culpado? Sim, senhor. Após essa conversa, o senhor decidiu se declarar culpado por conta própria? Sim, senhor. O senhor está se declarando culpado de forma livre e voluntária? Sim. Senhor. E por que o senhor de fato é culpado dessas duas infrações? Sim, senhor. O senhor entende que ao se declarar culpado está abrindo mão ou renunciando ao seu direito de ser julgado por um júri? Sim, senhor. O senhor também está renunciando ao direito de permanecer em silêncio? Sim, senhor. Renunciando ao direito de confrontar e questionar testemunhas contra si? Sim, senhor. E ao abrir mão do direito de se defender? Sim, senhor. Você também pode estar renunciando ao direito de recorrer da decisão deste tribunal. Sim, senhor. Na época das infrações, você estava em liberdade vigiada ou liberdade condicional ou sob obrigação de bom comportamento perante algum tribunal? Não. Senhor. Alguém relacionado à sua prisão ou acusação, como a polícia, o promotor público ou qualquer outra pessoa, incluindo seus próprios advogados, de alguma forma o forçou, ameaçou ou fez algo para que você se declarasse culpado? Não, senhor. Alguém lhe fez alguma promessa caso você se declarasse culpado, além do que o Sr. Newman disse esta tarde? Ou seja, eles concordam em não processá-lo na terceira acusação, não, senhor? Você entende que a pena máxima por tentativa de homicídio em primeiro grau é de 10 anos de prisão e uma multa de até $100 mil? Sim, senhor. Você entende que a pena máxima por lesão corporal dolosa qualificada é prisão perpétua e uma multa de até $100 mil? Sim, senhor. Você discutiu com seu advogado as diretrizes de sentença que podem ser aplicadas a você nesses casos? Sim, senhor. Você entende que o tribunal normalmente não é obrigado a seguir as diretrizes de sentença? Sim, senhor. Você sabia que a lei atual pode limitar o acesso à liberdade condicional na Virgínia? Sim, senhor. Você entende que uma condenação por crime grave pode afetar outros direitos que você possa ter, incluindo o direito de votar, o direito de possuir ou portar armas de fogo, entre outros? Sim, senhor. Você é cidadão dos Estados Unidos? Sim, senhor.
Você entende que a condenação por essas infrações também pode afetar seu status migratório ou seu direito de permanecer nos Estados Unidos? Sim, senhor. Está totalmente satisfeito com os serviços dos seus advogados? Com certeza, senhor. Eles fizeram tudo o que você pediu para eles fazerem? Sim, senhor. Você fez um acordo formal por escrito de confissão de culpa com o promotor público? Sim, senhor. Você revisou o formulário de confissão de culpa com seus advogados? Sim, senhor. Você entendeu o formulário? Com certeza. As respostas no formulário de confissão de culpa e as dadas aqui em tribunal são verdadeiras e corretas? Sim, senhor. Nas últimas 24 horas, você tomou algum medicamento, consumiu álcool, drogas ou qualquer outra coisa que possa afetar sua capacidade de entender e participar dos procedimentos de hoje? Não, senhor. Você tem alguma pergunta que gostaria de me fazer antes de continuarmos? Obrigado, meritíssimo. Muito bem, o tribunal considera que as declarações de culpa do réu foram feitas de forma livre, voluntária, consciente e com pleno conhecimento e compreensão das consequências e serão registradas nos autos do processo. O questionário escrito será registrado como prova da defesa X. Sr. Newman? A promotoria preparou um resumo por escrito. Anexados a esse resumo estão vários documentos, incluindo um acordo de separação relacionado ao réu e sua esposa, prontuários médicos, um resumo médico das lesões do Sr. Vogler, assim como fotografias tiradas durante o tempo dele no hospital em referência às suas lesões e fotografias dele tiradas na semana passada para mostrar suas lesões permanentes e significativas, meritíssimo. Além disso, meritíssimo, peço que... O resumo e as fotografias, prontuários médicos e assim por diante mencionados pelo Sr. Newman serão marcados em conjunto como prova 1 da promotoria, sem objeção. Sem objeção, meritíssimo. Meritíssimo, conforme consta no resumo, foi em 30 de julho, por volta das 11h30, os policiais foram chamados ao número 753 da Main Street. A pessoa que você está vendo aqui no meio da rua é o Sr. Vogler em chamas. É assim que os policiais o veriam enquanto ele corre de volta para o escritório, já pegando fogo. O próximo vídeo que vou mostrar é a abordagem ou detenção do réu. Saia do carro, saia do carro, saia do carro, mãos pra cima, deite no chão. Já volto. Vai em frente. Ele ainda cheira como Nós. Aqui é o 377. suspeito sob custódia. 4... Vou agradecer minha esposa. Vamos entrar, verificar e falarei com ela. Levaram para onde? Já deixamos em segurança com minha esposa. Entendi. Vocês querem o veículo? E meritíssimo também nesse veículo, estas são fotos da cena do crime. Naquele dia. Talvez não. Lá estão eles. Essas são algumas roupas deixadas nos arbustos onde o Sr. Vogler foi encontrado pelo SAMU em referência. Vários transeuntes pararam para tentar ajudar, colocando garrafas de água sobre ele. Esse é exatamente o local onde o Sr. Vogler foi encontrado do lado de fora do seu local de trabalho. Lá dentro há uma poça de substância. Foi enviada para o laboratório. O certificado de análise foi anexado ao resumo. Ela tem gasolina e um acelerante. Acredito que vou mostrar trechos depois em que o réu admitiu que coloca dirofeno na gasolina, dizendo que isso ajudaria a queimar por mais tempo.
Lá está o azul. É isso que ele usou em referência à gasolina. Foi isso que ele teve que jogar no Sr. Vogler. Isso foi encontrado no veículo com ele quando ele foi parado. Restava um pouco de gasolina, coletada e enviada ao laboratório para o certificado de análise, comprovando que era gasolina com algum acelerante, meritíssimo. O réu foi ouvido. Peço autorização para que o investigador Clay suba ao banco das testemunhas e auxilie na próxima etapa das provas, meritíssimo. Estou ciente ou afirmo que o depoimento que darei neste caso perante o tribunal será a verdade, toda a verdade e nada além da verdade diante de Deus. Sim. Professor Clay, o senhor foi o principal investigador desses eventos em julho? Sim, senhor, eu fui. E, como tal, o senhor teve a oportunidade de entrevistar o réu, Sr. Buck Hayes? Sim, tive. Primeiro, leu os direitos de Miranda para ele? Sim, senhor. Meu nome é Sargento Clay. Este é o Cabo Grace. Somos da investigação do Departamento de Polícia de Danville. Sei que você quer desabafar. Tudo certo, mas antes de qualquer conversa sobre o que está acontecendo, preciso te avisar de algumas coisas, ok? São seus direitos de Miranda. Tudo bem. Então, antes de fazermos perguntas, você precisa entender seus direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Você tem o direito de conversar com um advogado para receber orientação antes de fazermos qualquer pergunta e de ter esse advogado com você durante o interrogatório. Se você não puder pagar um advogado, um será designado para você antes do interrogatório, se você quiser. Se você decidir responder as perguntas agora sem a presença de um advogado, ainda terá o direito de parar a qualquer momento. Você também tem o direito de parar de responder a qualquer momento para falar com um advogado. Você entende esses direitos? Perfeito, senhor. Após ler os direitos para ele, policial, ele comentou sobre o que ocorreu naquele dia? Sim, ele falou. O que ele disse? Ele disse que incendiou o homem que teve um caso com sua esposa cerca de 10 meses antes da entrevista. Vou reproduzir esse trecho meritíssimo. Estou tentando transmitir o escândalo. Só o meu... Minha esposa, e eu mesmo. Você disse que sua esposa teve um caso com o cara em quem você tocou fogo? Sim, ok. E quanto tempo faz? Isso foi há cerca de 10 meses, eu acho. 10 meses atrás? Ok. Sim. Depois disso, você teve alguma conversa com ele especificamente sobre o que aconteceu naquela manhã antes do contato dele com o Sr. Vogler? Sim, senhor, tive. E qual foi a resposta dele? Ele relatou ter ligado para a ex-esposa e durante a conversa sentiu-se rejeitado. Mostre esse trecho meritíssimo. Quando? Eu e minha esposa tivemos uma conversa hoje ao telefone. E eu basicamente estava surtando a noite toda. E então tivemos uma conversa ruim. Sobre o que foi a conversa? Eu só queria dizer, a conversa foi tipo, eu sinto que estou me repetindo. Ela disse que eu não explodi com ela, senão não teria cometido certos erros. Eu tinha um vício em limites. Não era vício em pornografia. Isso fez ela se sentir como se já tivesse sido suficiente ou como se não fosse suficiente. E então eu e ela basicamente ficamos com TPT, tipo, a gente ficou bem mal. E eu dizia pra ela que eu não entendia como te amar direito. E isso foi simplesmente rejeitado e eu simplesmente perdi a cabeça, então. Agora, policial, você entrou em mais detalhes em relação ao momento em que ele disse que perdeu a calma. O que ele fez em seguida? Ele entrou. E o que foi isso? Ele descreveu pegar um balde que estava localizado no quarto dele naquele momento. Ele então foi a um posto de gasolina
e comprou aproximadamente $3 de gasolina e depois retornou e foi até o local de trabalho do Sr. Vogler. O que eu fiz foi, tem uma pilha de arroz no porão, no final do porão, ao lado da minha cama, porque eu tinha o arroz no balde. E eu coloquei o arroz em um saco de papel. E ele teve que ir e comprar $3 de gasolina. E eu fui até onde ele trabalha. Eu joguei um balde de gasolina em cima. Isso foi porque ele transou com a minha esposa. Agora, depois desse vídeo, você entrou em algum detalhe específico com ele em relação à intenção dele, especificamente em relação ao Sr. Vogler? O que você perguntou para ele? Qual foi a resposta dele? Eu perguntei a ele se a intenção dele era matar o Sr. Vogler naquele dia, e ele informou que essa era a intenção dele. Chauncey, o principal ponto que, eu estou tentando entender é por que você tentou matar ele hoje, e você me disse isso. Sua intenção era ir matar ele hoje, sim ou não? Sim. Você foi para matar o Sr. Vogler hoje? E só para esclarecer, você foi para matar ele por causa do caso dele com sua esposa. Você conseguiu mais detalhes com ele sobre o que exatamente ele fez antes de chegar lá? Sim, senhor. De que maneira? Ele afirmou que havia chegado ao local de trabalho do Sr. Vogler e entrou no saguão do estabelecimento, onde ficou andando de um lado para o outro em um pequeno corredor do prédio. Quando parou de andar de um lado para o outro, ele bateu na porta do Sr. Vogler, que a atendeu. Em seguida, ele jogou gasolina nele e então começou a persegui-lo pelo prédio. A perseguição seguiu até a rua, onde ele alcançou o Sr. Vogler e o incendiou. Quando você entrou no escritório, pode contar exatamente o que aconteceu? Eu atravessei o escritório, quer dizer, não o escritório. Fui até o saguão e comecei a andar de um lado para o outro. Eu andava de um lado para o outro e a porta se abriu. E ele abriu a porta. Eu simplesmente esqueci. Por que você estava com a gasolina no balde? Logo acima do painel no carro. Aquele balde no carro. E você simplesmente jogou tudo. O que aconteceu depois disso? E eu simplesmente corri atrás. Eu simplesmente corri atrás dele. Ele saiu correndo. Você jogou tudo. Ele sai correndo. Do novo cômodo. Ele correu pelo prédio. E eu fui atrás dele. E então eu simplesmente coloquei fogo na nave. Onde isso aconteceu? Eu não estou na rua. Ah, isso foi na rua. Assim. Ele explicou por que estava bravo, Sr. Vogler. Sim, explicou. De que maneira? Ele disse que o sonho dele sempre foi ter filhos, e na cabeça dele, ele acreditava que o Sr. Vogler era o responsável e tinha tirado dele a chance de seus filhos existirem. Foi porque ele e a esposa estavam passando por um divórcio agora? Sim, senhor. Eu estava tão bravo com ele. Eu senti isso hoje de manhã. Mas eu sabia que cometi erros, mas senti que ele tinha levado para o lado ruim. Eu realmente queria ter filhos. Eu realmente sentia que ele tinha impedido meus filhos de qualquer coisa. Era isso que passava pela minha cabeça hoje. Nesse momento, você perguntou especificamente sobre a gasolina e se ele usou mais algo. Sim, perguntei. Qual a pergunta? E a resposta dele? Perguntei se ele colocou algo na gasolina como um acelerante. Ele informou que tinha colocado isopor na gasolina. E quando perguntei por que ele fez isso, ele disse que era para fazer com que queimasse por mais tempo. Posso fazer uma pergunta rápida? Essa é uma pergunta. Tem uma boa. Chara. Onde estava aquele balde ou algo assim?
Você colocou algum tipo de acelerante, tipo napalm ou algo assim naquele balde? O isopor. Um isopor em cima. Por quê? Porque eu achei que isso faria ele colocar embaixo. Não dá pra queimar por mais tempo. Aquela coisa derretida ali é como isopor. Beleza. A ideia disso era que você achou que faria o fogo durar mais. E, por fim, detetives, vocês terminaram perguntando qual foi a reação do Sr. Vogler ao vê-lo lá. Sim, eu terminei. Como foi a resposta dele a isso? Ele disse que ficou chocado e apavorado ao vê-lo. Que o Sr. Vogler ficou apavorado. Vogler ficou chocado e apavorado ao vê-lo. Descreva da aparência dele. Ele se parecia comigo. Eu não sei o que dizer. Ele parecia feliz? Ah, não. Ele estava lá a trabalho para me ver. Então ele parecia, como se diz, chocado, assustado. Qual seria a melhor forma? Ele devia estar apavorado. Falei que você ligou para ele. Não. Então ele disse que estava apavorado. Sim, senhor. Não tenho perguntas para esta testemunha sobre a declaração. Então, detetive, o Sr. Buck Hayes foi obviamente cooperativo com você, correto? Está correto. Ao informá-lo de seus direitos de Miranda, ele abriu mão deles espontaneamente, certo? Ele fez isso. E então ele basicamente começou a te contar tudo sobre o caso e tudo o que você tinha descoberto até aquele momento, correto? Ele fez isso. Pelo que posso perceber, ele não escondeu nada de você, certo? Ele não escondeu. Então ele confessou tudo o que aconteceu e os eventos que levaram a isso pelo que você sabia naquele momento, certo? Ele confessou. Então, eu presumo que você o caracterizaria como educado e cooperativo com você. Isso está correto? Sim, parece. Certo, e eu só quero deixar isso claro para que fique em ordem. Ele te disse, pelo que você testemunhou, que estava chateado porque tinha falado com a esposa dele mais cedo, correto? Naquele dia, ele se chateou por uma ligação telefônica. Ele teve com a esposa dele e que ele foi e cometeu esses atos contra o Sr. Vogler porque estava chateado, pois o Sr. Vogler basicamente o impediu de ter filhos com a esposa dele. Foi isso que ele te disse? Correto. Sem mais perguntas. Meritíssimo. Obrigado, investigador Fly. Pode sair. Não vai propor. Sim, ele também disse que qualquer caso extraconjugal ocorreu 10 meses antes disso. Está correto? Obrigado. Certo, você pode se retirar. Obrigado, senhor. Os clipes de vídeo serão admitidos como prova número 2 da acusação. Sem objeção, meritíssimo. Obrigado, juiz. E com isso, o senhor deve ter isso, os prontuários médicos e o acordo de separação, mostrando que o falecido e sua esposa realmente se separaram em junho de 2024, o que foi quase um ano antes disso. E então o processo de divórcio, juiz. Com isso, o senhor já tem um resumo escrito. Com isso, esse é um resumo das provas pela promotoria. Juiz, tudo bem. Alguma prova por parte da defesa neste momento? Nada por parte da defesa neste momento. Meritíssimo. Buck Hayes, por favor, levante-se. Senhor Buck Hayes, com base em sua confissão e nas provas analisadas, o tribunal o declara culpado de tentativa de homicídio em primeiro grau, conforme consta na denúncia 1, e de ferimento malicioso agravado, conforme consta na denúncia número 2. O tribunal aceita o pedido da promotoria para arquivar a denúncia número 3 por invasão a domicílio à mão armada. O tribunal pedirá um relatório pré-sentencial antes da sentença. Relatório pré-sentencial completo e acelerado, relatório pré-sentencial completo. Isso vai levar mais tempo, sim, senhor. Estou pensando na última semana de junho. 29. Ou 30. Eu posso me ajustar a qualquer uma dessas datas, meritíssimo. Na verdade, tem um júri de 2 dias a partir do dia 29, meritíssimo. O senhor mencionou disponibilidade na semana anterior, correto? Tem alguma data disponível nessa semana, meritíssimo? A promotoria não estará disponível na semana anterior. Eu voltarei. Juiz D, vamos ver aqui. Você estará de volta no dia 22?
Vou te passar especificamente. Me dê um segundo. Eu volto no dia 21, então se eu conseguir ir no dia 22, dia 23 é um pouco melhor. Mas você sabe, eu volto no dia 21. Governador, eu tenho o dia 22, o dia 25 e o dia 26 totalmente livres. Eu tenho o dia 25 totalmente livre, meritíssimo. Sei que não teremos júri nesse dia. Então, 25 de junho, sim, meritíssimo. Sim, meritíssimo. Às 9 horas da manhã. Testemunhas oculares marcadas para 25 de junho. A cidade deve ficar bem, meritíssimo. Tudo bem. 25 de junho, 9 da manhã. Sr. Buck Hayes, mantenha contato com seus advogados e forneça as informações que desejar apresentar ao tribunal na sentença. O senhor deve cooperar com o agente de liberdade condicional que está reunindo as informações para o seu relatório pré-sentença. Obrigado, senhor. Obrigado. Meritíssimo. Obrigado, advogado. Obrigado, meritíssimo.